Ok, glória a Deus, amém, igreja? Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Neste momento, aí onde você está, curve a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, Deus santo, Deus poderoso, meu Deus, nesta noite, Pai, estamos aqui clamando ao Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor nos prepare para que possamos ouvir a Tua voz. Meu Deus, prepare o coração de cada um de nós, para que a Tua palavra, meu Deus, possa ser semeada, porque o Senhor vai dizer que a Tua palavra não voltará para Ti vazia. E nesta noite, meu Deus, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, meu Deus, porque nós queremos ouvir a Tua voz e queremos, meu Deus, entender, ó Pai, que o Senhor possa trazer revelações sagradas do Teu Espírito esta noite ao nosso coração. Meu Deus, neste lugar, no altar da Tua igreja, eu diminuo para que o Senhor possa aparecer neste lugar. Meu Deus, que o Senhor possa me usar conforme o Teu querer e a Tua vontade, no nome poderoso do Senhor Jesus. Eu não vim aqui para falar de mim, mas eu vim aqui para falar da Tua palavra, para falar do Teu amor, para falar daquilo que o Senhor, ó Deus, quer que a Tua igreja possa ouvir nesta noite. Pai, faça assim no nome de Jesus. E você que crê diz amém? Glória a Deus. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É gratificante demais estarmos aqui esta noite. Só temos que agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concedeu esta noite de estar aqui, para ouvir aquilo que Ele tem a falar ao nosso coração. Eu costumo fazer assim, quando eu saio de casa para a igreja, muitas das vezes eu tenho feito isso, eu tenho falado com Deus, e eu tenho dito para Deus: Deus, eu não vou à igreja esta noite para me ouvir aquilo que eu quero ouvir, mas eu vou à igreja esta noite para me ouvir aquilo que o Senhor quer que eu ouça. Então, nesta noite, eu creio que cada um de vocês veio para ouvir aquilo que Deus tem a falar ao coração de cada um de vocês, no nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, sem muita demora, o seu manual da fé, abra comigo no Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento. É o primeiro evangelho do Novo Testamento, é o Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Mateus, capítulo de número 12, no nome de Jesus. Você que trouxe aí a Bíblia, você que trouxe o seu manual da fé, abra aí comigo em Mateus capítulo 12. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. Mateus capítulo 12, verso 43. Mateus capítulo 12, verso 43. Vamos ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 12, verso 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa donde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Ergue a sua cabeça e olhe aqui para mim e ouça atentamente o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. Jesus escreve a essa parábola à geração daquela época, uma geração incrédula, uma geração que não acreditava em Deus, a uma geração que não obedecia ao Senhor, uma geração que não levava Deus a sério. E Jesus escreve essa parábola. Naquela época, Jesus escrevia por meio de parábola para facilitar o entendimento de algumas pessoas. E nessa parábola nós observamos
que Jesus fala de algo importante. Às vezes a pessoa, quando ele leia a palavra ou leia essa parábola, às vezes foca simplesmente no ato de que Jesus fala na parábola do espírito que sai daquele homem. Mas entenda algo, Jesus ele enfatiza aqui alguns pontos importantes para as nossas vidas. Jesus ele enfatiza nessa palavra alguns pontos importantes para as nossas vidas. Nós estamos em uma campanha na sexta-feira marcando o território. E nós precisamos entender algo através desta palavra de Deus. A Bíblia diz que o demônio sai. Quando Jesus fala nessa parábola que o demônio sai de um homem, Jesus está falando no mundo espiritual. Jesus está falando de algo espiritual, não é algo natural, é algo espiritual. Jesus contando para aquela geração, ele diz que um demônio sai daquele homem. E ele vai para onde? Ele vai para os lugares áridos. Quando o demônio sai daquele homem, isso quer dizer o quê? Que no mundo espiritual, o demônio atuava na vida daquele homem. Isso quer dizer o quê? No mundo espiritual, o demônio marcava território na vida daquele homem ali. Em outras palavras, a vida daquele homem era controlada e governada pelo espírito mau. Entenda isso aqui. É o que, pastor? Quando Jesus conta essa parábola, Jesus quer dizer o quê? Que quando o espírito mau está e atua sobre a vida de uma pessoa, a vida daquela pessoa está sobre o governo daquele espírito mau que está atuando sobre a vida dele. E Jesus ele fala a respeito disso aqui. E nós precisamos entender algo. Quando Jesus diz que o espírito mau está atuando na vida daquele homem, Jesus está dizendo que a vida daquele homem está sendo governada espiritualmente e controlada por aquele espírito mau. Mas nós precisamos entender algo nesta noite. Quem tem governado a sua vida? Muitas das vezes nós falamos assim: eu governo a minha vida ela é governada por mim. Muitas das vezes nós falamos assim: eu governo a minha casa, eu governo a minha família, eu governo ali. Talvez no mundo natural você governa a sua vida. Talvez no mundo natural, entenda isso aqui, você governa a sua casa. Talvez no mundo natural você governa a sua família, você controla a sua família. Mas a pergunta é nesta noite: no mundo espiritual, quem governa a sua vida espiritual? Quem está no controle da sua vida espiritual? Quem está no controle da sua casa no mundo espiritual? Porque entenda isso: se no mundo espiritual tem um espírito mau que está atuando, que está governando, não tem como no mundo natural eu viver bem. Se no mundo espiritual tem um espírito mau atuando, governando no casamento, na vida sentimental, na família, não tem como no mundo natural eu ter um casamento abençoado. Não tem como no mundo natural eu ter uma família abençoada, porque no mundo espiritual tem um espírito mau que está atuando. Mas entenda algo aqui, nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, ela precisa ser controlada e governada por Deus espiritualmente. A nossa vida no mundo espiritual, ela precisa ser controlada e governada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem que estar no controle das nossas vidas. E Jesus diz que esse espírito mau sai da vida deste homem. Jesus contando a parábola, ele diz: o espírito mau sai, deixou de governar. Entenda isso aqui. Quando o espírito mau ele sai, quando Jesus diz na parábola, o espírito mau saiu, então ele perdeu o governo e ele perdeu o controle da vida daquele homem. Só que entenda algo aqui: quando o espírito mau sai, que ele perde o governo, ele perde o controle, ele perde o território, tem que outro espírito ocupar. Tem que outro espírito ocupar o lugar. Tem que outro espírito tomar o governo.
tem que outro espírito tomar o controle. Que espírito é esse, pastor? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem que tomar posição, tem que estar ali para controlar, para governar, para dar direção no mundo espiritual. Porque entenda isso aqui, se uma pessoa espiritualmente ela não tem uma direção, ela não tem o Espírito Santo para controlar ela, para direcionar ela, não tem como ela ter uma vida abençoada. Entenda isso aqui, não tem como ela ter uma vida de paz. Não tem como ela ter paz na vida, porque o Espírito Santo de Deus não está sobre o controle. Entenda isso aqui, Jesus disse que o espírito mau saiu, e agora precisava de outro espírito ocupar ali. Mas entenda algo, o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus, o próprio Deus, ele não é invasor de vida de ninguém. Quem é invasor da vida das pessoas é o espírito mau. O espírito mau, ele é invasor, ele não vai pedir permissão para entrar. Ele só precisa achar uma brecha para ele entrar. Agora o Espírito Santo de Deus não, ele não é invasor. Ele não vai invadir vida de ninguém. Precisa a pessoa convidar, chamar, aceitar, dar espaço, o Espírito Santo de Deus habitar. Jesus disse que o espírito mau sai. A casa daquele homem, ou em outras palavras, a vida espiritual daquele homem agora está vazia. Só que ele não está nem aí. Na parábola nós entendemos que aquele homem não estava nem aí para buscar a presença de Deus sobre a vida dele, para buscar a presença de Deus, para buscar o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Ele não estava nem aí para buscar Deus para controlar, para buscar Deus para estar no controle. E a Bíblia diz que o espírito mau sai. Jesus vai dizer na parábola que esse espírito mau ele sai, e ele vai vagar por alguns lugares. Ele vai andar, ele vai vagar, e aí ele não vai achar lugar para ele ficar. Ele vai dizer: eu vou voltar à minha antiga morada, eu vou voltar à minha antiga casa. Ouça isso aqui, tem muitas pessoas buscando libertação, não é errado. Tem muitas pessoas buscando a Deus para ser liberto de alguma coisa na vida. Tem muitas pessoas buscando a Deus para que Deus possa libertar, e não é errado. Buscar a Deus por libertação, nós temos que buscar a Deus todos os dias, para que o Senhor possa nos libertar de algo. Mas nós também não podemos esquecer de buscar a presença de Deus, para que possa nos encher. Porque entenda isso, quando o espírito mau sai, fica um vazio, e esse vazio precisa ser preenchido. Esse vazio precisa ser cheio. Por quê, pastor? Nós vamos entender aqui. A Bíblia diz que o demônio ele vai rodar por alguns lugares, vou voltar à minha antiga morada. E quando ele volta, ele encontra a casa varrida, arrumada e ornamentada, mas porém vazia. Ele acha a casa arrumada, bonitinha, mas porém vazia. Vazia como, pastor? Sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus. Sem a presença do Espírito Santo. Sem a presença de Deus ali. Sem o controle de Deus ali. Sem o controle do Espírito Santo de Deus ali. Naquela casa, naquela vida. Então entenda isso, às vezes as pessoas buscam por libertação. Ou pastor, bispo, obreiro, ora aqui para me ser liberto. Ou busca a Deus, oramos, o mal sai. Mas a pessoa não está nem aí para buscar a presença de Deus. A casa está limpa, a casa está arrumada, mas está vazia, sem a presença de Deus.
E na parábola que nós lemos, Jesus vai dizer para aquela geração que quando o demônio ele volta ao antigo território dele, aonde ele governava, aonde ele mandava, aonde ele tinha autoridade, quando ele chega ali, ele não encontra a presença de Deus e nem o Espírito Santo. Ele não vai ficar só, ele vai chamar mais 7 agora para governar com ele ali. E a Bíblia diz aqui, Jesus dizendo nessa parábola, que o estado daquele homem volta muito mais pior do que antes. Por isso, entenda isso aqui, é importante buscar a libertação, mas é mais importante ainda buscar a presença de Deus. Mais importante ainda se encher da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, da presença de Deus. Esse demônio, ele tinha ali aquele lugar como lugar dele. Ele diz: eu vou voltar à minha antiga morada, a minha antiga morada, eu vou voltar lá. Então ele atuava ali. Ele atuava ali naquele lugar. Ele atuava ali naquele lugar. Ele controlava ali, ele mandava ali. Ele controlava ali. Então entenda algo aqui. Para ser cheio da presença de Deus, nós precisamos buscar a Ele. Precisamos dar espaço. Precisamos renunciar. Precisamos buscar ao Senhor. Para poder o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Fazer morada, para poder a presença de Deus estar nas nossas vidas. Entenda algo aqui, o espírito mau, eu falei aqui, ele é invasor. O Espírito de Deus não, ele não é invasor. O espírito mau, ele não precisa de você dar oportunidade, ele só precisa de uma brecha. Mas entenda isso aqui, muitas das vezes a pessoa pode pensar, que nem eu fiz a pergunta aqui, quem tem governado a sua vida? Quem tem controlado a sua vida? Talvez a pessoa diz: ah, pastor, eu tenho dúvida, eu não sei quem tem controlado a minha vida. Quem você tem alimentado mais sobre a sua vida? Quem você tem alimentado mais sobre a sua vida? Deus? Você tem alimentado na sua vida mais Deus? Você tem alimentado sobre a sua casa mais Deus? Você tem falado na sua casa mais de Deus? Você tem buscado na sua casa mais a presença de Deus? Você tem buscado na sua família mais a presença de Deus? Você tem orado mais? Você tem buscado mais a presença do Senhor? Quem você tem buscado mais? Ou você tem buscado mais o inimigo? É o que, pastor? Como assim? Buscado o inimigo. O que você tem falado, o que você tem pronunciado? Entenda algo aqui, amados. As palavras que nós falamos no dia a dia, ou ela vai alimentar Deus em nossas vidas, ou ela vai alimentar o inimigo. Entenda isso aqui. As palavras que eu falo na minha casa, na minha família, no dia a dia, ela vai alimentar Deus sobre a minha família, ou ela vai alimentar o inimigo. Então entenda isso. Aquele que eu mais alimentar, aquele que eu mais der credibilidade, é quem vai ter governo sobre a minha vida. É quem vai ter governo sobre a minha vida. É quem vai ter controle sobre a minha vida. É quem vai ter controle sobre a minha casa. É quem vai ter controle sobre a minha família. Por isso nós precisamos entender algo. Eu não posso buscar a Deus só na igreja. Na igreja eu profetizo palavras de bênção, mas quando eu saio da igreja, ou quando eu chego na casa, eu vou profetizar palavras de maldição. Então isso não vai alimentar Deus. Isso não vai atrair a presença de Deus para a minha vida. Isso não vai atrair a presença do Espírito Santo. Isso não vai atrair o poder de Deus sobre a minha vida. De forma nenhuma. Se eu quero atrair a presença de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento, no meu relacionamento, eu tenho que profetizar palavras de bênção.
palavras de bênção sobre a minha vida, palavras de bênção sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento, para poder Deus ter governo sobre a minha casa, sobre a sua casa. Entenda isso, amado. Entenda isso. Quem eu mais alimentar é quem mais vai ter governo sobre a minha casa, é quem mais vai marcar território. É quem mais vai marcar território. Às vezes a pessoa está na igreja, não, Deus, faz isso, Deus, faz aquilo tal. Quando sai da igreja, a pessoa está lá profetizando, falando palavras de maldições, xingamento, palavrões e tudo mais. A Bíblia diz que a fonte que jorra água doce, ela não pode jorrar água salgada. A boca que abençoa, ela não pode amaldiçoar. Então entenda algo, amados. Eu não posso profetizar palavras de maldições. Eu tenho que profetizar palavras de bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Então entenda isso. E a Bíblia diz que esse espírito mau, ele volta. Só que ele vai achar ali a casa arrumada, mas porém vazia. Eu falei aqui, o Espírito Santo tem que dar espaço ao Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos templo. As pessoas foram feitas para ser templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz isso. Agora, se eu não dou espaço ao Espírito Santo, algum espírito vai ocupar esse templo. Algum espírito vai ocupar esse templo. Vai ocupar esse templo. A Bíblia diz que nós somos feitos para ser templo do Espírito Santo de Deus, amém? Mas é só que para que o Espírito Santo de Deus venha habitar, eu tenho que dar espaço, eu tenho que buscar. Mas se eu não buscar, quem é que vai atuar? Um outro espírito, como a Bíblia diz, o espírito mau, ele pode habitar. E nós precisamos entender isso. Libertação, podemos buscar a libertação. Quando a pessoa é liberta, fica nela um vazio, e esse vazio precisa ser preenchido, porque senão o mal volta e vai achar a casa vazia, e ele vai atuar novamente, só que não vai mais atuar só, como Jesus disse para essa geração, ele vai trazer mais 7 para atuar, mais 7 espírito mau. Nós precisamos entender isso. Eu preciso de libertação, mas eu preciso de estar na presença de Deus. Eu preciso de estar na presença de Deus. Eu preciso buscar constantemente Deus sobre a minha vida. Eu preciso buscar constantemente o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Por isso que muitas pessoas, muitas das vezes diz, não, eu não consigo permanecer na presença, eu não consigo permanecer na igreja, eu não consigo permanecer na presença de Deus. Entenda algo, amados, tem muitas pessoas buscando igrejas, e poucas pessoas buscando Deus. Porque quem busca Deus de verdade, quem busca Deus com seriedade, quem leva Deus a sério, quem coloca Deus em primeiro lugar da sua vida, quem dá espaço a Deus, não tem como ele não ser cheio da presença de Deus. Não tem como. Mas quando a pessoa busca igreja, ele não consegue. Nós precisamos buscar Deus. Precisamos nos encher de Deus. Precisamos nos dar espaço Deus. E nessa parábola aqui nós aprendemos. O Senhor Jesus, Ele ensina ali, Ele enfatiza a essa geração alguns pontos importantes. E um dos pontos importantes é sobre o governo. Nós temos que dar espaço, o Espírito Santo de Deus governar as nossas vidas. Porque se eu não der espaço, o Espírito Santo de Deus governar, outro Espírito vai governar.
No mundo espiritual, talvez a pessoa diz, não, no mundo natural eu controlo. Claro, no mundo natural, você controla a sua vida. No mundo natural, você controla ali. Talvez o esposo diz, não, no mundo aqui, na minha casa, é eu que mando, é eu que falo, é eu que resolvo, é eu quem dou as regras. Talvez a mulher diz, não, na minha casa, é eu quem dou as regras, é eu quem faço isso, é eu quem faço aquilo. Mas no mundo espiritual, quem é que está no controle? Quem é que está no governo? Quem é que está controlando, como eu falei no início? Nós precisamos dar espaço no mundo espiritual, Deus governar as nossas vidas. Porque se no mundo espiritual eu não tiver o governo de Deus, não tem como eu ter uma vida abençoada aqui não. Eu posso buscar, eu posso fazer o que for, mas se aqui no mundo espiritual eu não estou dando oportunidade a Deus governar, não tem como eu ter uma vida abençoada aqui. Tem não. Então nós precisamos entender isso, amados. Nós precisamos colocar o Espírito Santo de Deus no controle das nossas vidas, no controle da nossa casa, no controle da nossa família, no controle do nosso casamento, do relacionamento, da vida sentimental. E as mais coisas irão acontecer. Deixa o Espírito Santo de Deus marcar território lá na sua casa. Não, aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus. Quem marca território aqui é o Espírito Santo de Deus. Não é o inimigo não. Não é o inimigo não, é o Espírito Santo de Deus que marca território aqui. Na minha vida, não é o inimigo não, é o Espírito Santo de Deus que marca território aqui. Precisa entender isso, amado, e viver isso. Quer buscar a libertação? Temos que buscar, mas nós precisamos nos encher da presença de Deus, porque senão não vai suportar. Não vai suportar, não vai permanecer na presença, não vai permanecer na casa. Eu digo isso por experiência própria. Por experiência própria, a partir do dia que eu deixei o Espírito Santo de Deus governar a minha vida, o inimigo não teve mais espaço para tentar me destruir. Ele não teve mais espaço, mas para isso eu precisei tomar decisões, porque entenda isso, para mim a nossa vida, ela é feita de decisões. O que você decidir aqui, é que vai fazer você viver o melhor de Deus na sua vida, ou o pior. Ou viver o melhor, ou viver o pior, mas é o que você e eu decidi. Eu decidi e optei por deixar o Espírito Santo de Deus governar a minha vida. Eu disse para Deus, quando o inimigo tentou me destruir, quando eu voltei para a igreja, que o Senhor me libertou, eu disse para Deus, a partir de hoje, eu vou viver para o Senhor. Eu vou viver para o Senhor. A partir de hoje, a minha vida vai estar nas tuas mãos. Vou pregar a palavra de Deus, vou anunciar o Evangelho. E assim eu consegui a minha libertação, estou aqui até hoje. Porque Deus me libertou dos vícios, das drogas, da prostituição, de tudo mais. O Senhor me libertou. Mas eu disse para Deus, eu vou pregar a tua palavra. Vou dar espaço, o Senhor está sobre a minha vida. E aqui estou eu, pregando a palavra de Deus. Enquanto eu viver, eu vou estar anunciando esse evangelho. Vou estar anunciando esta palavra de Deus. Nada e nem ninguém vai impedir de eu pregar, de eu anunciar a palavra do Senhor. E Deus vai estar sempre me dando vitória, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E nós precisamos crer, amado, e dar espaço ao Espírito Santo de Deus, porque senão outro espírito pode atuar e destruir. Pode atuar e destruir espiritualmente, naturalmente, mas nós precisamos dar espaço ao Espírito Santo de Deus. Amém?
Glória a Deus. Eu quero orar por você nesta noite. Até aqui, o Espírito Santo de Deus permitiu que a palavra fosse ministrada. Se coloque de pé. Quero convidar os obreiros aqui à frente. Aleluia. Isso, se coloque de pé. Eu quero orar por você. Queridos, eu queria convidar você aqui à frente ao altar da igreja. Queria convidar você aqui, você que diz assim: eu quero dar espaço, o Espírito Santo de Deus governar a minha vida. Aleluia. Deus maravilhoso. Isso, pode vir aqui à frente toda a igreja. Eu quero orar por você aqui à frente, junto com os obreiros, pastores. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus santo. Aleluia, Jesus. O nosso Deus é maravilhoso, amados. Aleluia. Nesta noite, neste lugar, Deus quer estabelecer governo sobre a sua vida. Nesta noite, neste lugar, Deus quer estabelecer governo sobre a sua casa. Aleluia. Deus poderoso. Isso, vocês que vão chegando aqui à frente, pode fechar o olho de vocês. Enquanto os levitas vão cantar uma canção, você vai abrir o seu coração para Deus. Aleluia. Talvez você diz: pastor, não era nem para mim estar aqui. Talvez você diz: pastor, não era nem para mim ter vindo aqui hoje, mas você veio. Talvez você diz: pastor, não era nem para mim estar aqui, mas você veio. É porque Deus tem algo para você. É porque Deus tem algo para a sua vida. Aleluia. Deus maravilhoso. Senhor é santo neste lugar. Abra o seu coração para Deus. Esvazie de você mesmo. Se esvazie de você mesmo. Aleluia. Deus maravilhoso. Nosso Deus é santo neste lugar. Se renda a Ele nesta noite. Senhor é santo, Deus. Senhor é maravilhoso. Senhor é santo. Adore a Ele. Senhor é santo. Senhor é santo. A Ele nesta noite. Eu sou teu e tu és meu. Declare a Ele. Aleluia. Jesus. Senhor é santo. Aleluia. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Aleluia, Deus. Adore a Ele. Declare que você é dele. Senhor é santo.
Declare. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. Aleluia. E pra sempre eu cantarei a paz em mim. Aleluia. Deus maravilhoso, Pai querido, nesta noite, meu Deus, libere o teu poder, a tua unção sobre as mãos dos obreiros, dos pastores, evangelistas, missionários, ó Pai. Libera poder de cura, poder de libertação, ó Deus, no nome de Jesus. Que o Senhor possa liberar, meu Deus, poder de cura sobre a mão de cada um deles, ó Pai. Que quando usar, meu Deus, sobre essas pessoas, que milagres venham acontecer. Que o poder do Senhor venha ser manifestado nesse lugar, ó Pai. No nome poderoso do Senhor Jesus. Isso, continue de olho fechado. Eu vou orar juntamente com os obreiros e os pastores no nome de Jesus pela sua vida. Pai querido, Deus santo, Deus poderoso, meu Deus, no nome de Jesus, nesta noite aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo clamando ao Senhor, ó Pai. Meu Deus, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, que o Senhor possa manifestar o teu poder neste lugar, ó Pai. Que o Senhor possa liberar o teu poder de cura neste lugar, ó Deus. Toca, meu Pai, no corpo de cada um nesta noite. Toca, meu Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés agora. Que onde estiver uma enfermidade, que venha a ser neutralizado agora. Na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Aonde estiver a enfermidade, a angústia, a dor, a depressão, no nome de Jesus vai saindo agora. Na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Toda força negativa do mal vai sendo caído por terra. Na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Eu repreendo agora toda doença, toda enfermidade, no nome poderoso do Senhor Jesus. No nome poderoso do Senhor Jesus. Isso, todo mal do alto da cabeça, a planta dos pés, vai sendo caído por terra agora. Na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Nós não aceitamos, nós repreendemos agora, no nome poderoso do Senhor Jesus. Se porventura houver algum espírito maligno tentando no nome de Jesus destruir a vida desta pessoa, eu dou uma ordem agora, aonde você estiver, vai sendo caído por terra. Na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Isso, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Toda força negativa vai sendo caído por terra, vai sendo caído por terra agora, no nome de Jesus de Nazaré. No nome de Jesus, que haja libertação, que haja libertação na vida desta pessoa, na casa, na família, no marido, no filho, na esposa, no nome de Jesus. Que haja cura agora, que haja libertação, no nome poderoso do Senhor Jesus. Se porventura foi feito algum trabalho de bruxaria, de magia negra, vai sendo desfeito agora, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Nós não aceitamos, nós repreendemos, no nome de Jesus. Nós anulamos toda a força do mal contra a vida desta pessoa, no nome poderoso do Senhor Jesus. Pai, nós não aceitamos, nós repreendemos, nós profetizamos cura, milagre, no nome de Jesus. Coloca as suas duas mãos no alto da sua cabeça e você vai dizer comigo: meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, se porventura ainda houver algum restante de mal sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, diga: no nome de Jesus, eu ordeno agora para nunca mais voltar. No nome de Jesus, toda doença, tira a sua mão e diz: sai, sai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Isso, respira fundo aí
e agradeça a Deus pelo seu milagre. Agradeça a Deus por Ele ter tocado a sua vida esta noite, no nome poderoso do Senhor Jesus. Aleluia. Abra o seu olho, olha aqui para mim, no nome de Jesus. Nós já estamos encerrando, no nome de Jesus. E entenda algo aqui: permita que Deus estabeleça governo sobre a sua vida. Permita que Deus estabeleça governo sobre a sua casa, sobre a sua família. Permite que Deus estabeleça governo sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar encerrando. Tem algum aviso, bispo? Vamos estar encerrando no nome de Jesus. Entenda algo aqui: a libertação acontece assim: nós oramos e expulsamos a doença, oramos e expulsamos, e vai ficar o vazio, e que precisa esse vazio ser preenchido com o Espírito Santo. Domingo pela manhã, 8h30 da manhã, nós temos o Bom Dia Espírito Santo. Venha se encher da presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Levante a sua mão para o céu. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nesta noite nós te damos a honra, te damos a glória e te damos o louvor. Obrigado pela tua presença, pelo teu poder, pela tua unção, pela tua glória. Meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa permanecer sobre a vida de cada um. Nos leva de volta para casa, debaixo da unção do Senhor, no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Vire a pessoa que está ao seu lado, deseja a paz do Senhor, e que Deus abençoe. Sucesso, 1 milhão de bênçãos no nome de Jesus.